Hoje, gente, estou aqui para mais um vídeo, espero para que todos vocês estejam bem. Neste vídeo, para falar sobre conhecimento. Então, assim, fala aí algumas coisas, né, sobre conhecimento, mas uma espécie aí de conversa para a gente entender, para mim compartilhar aí um pouco também do meu conhecimento e falando sobre conhecimento. Então, assim, sobre conhecimento, acho que tem várias reflexões para estar fazendo. Primeiramente, quem fala? Fala e está transmitindo conhecimento. De onde vem esse conhecimento? Né? Eu só posso ter o conhecimento daquilo que eu tomei contato, daquilo que foi me passado. Então, digamos que cada personalidade, ela é formada por todo o conhecimento que ela vem absorvendo. Então, assim, por que meio essa personalidade vem absorvendo esse conhecimento? Eu só posso ter o conhecimento, como eu falei, do que me foi passado e o que não me foi passado. E outra coisa, o importante é o não apego ao conhecimento. E quando você tem conhecimento de algo e você se apega naquilo, você se torna aquilo. Nós trocamos energia com as coisas que nós damos atenção e aquilo começa a fazer parte de nós. Então, por exemplo, uma pessoa que se forma em qualquer coisa. Né? A pessoa se formou, o ego dela acha que é aquele profissional. Então vai ter um tipo, digamos, apego à carreira. Né? A pessoa se apresenta, ela se apresenta, eu sou o doutor não sei das quantas. Né? Eu sou o mestre não sei do que. Então apega àquela linha de conhecimento ou de profissão. E o mais importante é mesmo o meio que está vindo isso. Né? Nós não somos ignorantes, sabemos que a gente vive numa matrix, manipulado, mentiras, e o conhecimento que nos é passado, a maioria, na matrix, maioria se não tudo, é com finalidade de manipulação, de criar o indivíduo, adestrar o indivíduo para viver em sociedade, não para viver em sociedade, mas para servir à sociedade, não à sociedade coletiva, a uma minoria. Então isso deve ser levado em consideração e a gente não deve ignorar que todos nós nascemos dentro desse sistema. Então vem a capacidade do indivíduo de sair desse sistema, de se dar conta de que algo vai mal, que as coisas não é bem assim. Então assim, todo mundo recebe o mesmo tipo de informação, a mesma quantidade e tal, né? Então pessoas, por que as personalidades então se formam personalidades diferentes? Porque todo mundo não é igual, né? Então aí vem outra coisa. O importante é o conhecimento que está sendo lhe passado e também o meio que está recepcionando aquele conhecimento. Por exemplo, as pessoas, elas não são todas iguais. Não veem todas as mesmas coisas. Porque nosso meio físico, nossa ferramenta, nosso veículo, cada pessoa, ela assim, não é igual. Tem, por exemplo, nós temos receptores, digamos aqui, a visão, como que eu vou absorver o conhecimento? Pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, pelo que eu sinto, vamos supor, eu sei o aroma, ou seja, pelos 5 sentidos. E só que nós sabemos que nós não somos apenas esse veículo físico. Ou seja, eu sou um ser multidimensional, cósmico e tal. E os meus veículos interiores, internos, mais sutis, estão influenciando na formação desse veículo mais denso. Então, lá desde o bebê e tal, do embrião, vem desenvolvendo. Este meu multidimensional, o eu mais real que esse aqui é uma capa, vem influenciando nesse desenvolvimento e imprime algumas características. Tanto que a íris do olho costuma ser a mesma das encarnações passadas. Então, assim, você traz coisas de outras vidas e mexe com o desenvolvimento das ferramentas, dos receptores da informação que vem pelo exterior. Então, algumas pessoas vão conseguir absorver mais informação, vão ter mais capacidade de entendimento, de processar a informação. Vamos supor, se você tem um QI mais alto, você vai ter uma capacidade maior de processar a informação que está vindo de fora. Tem a coisa da mente aberta também, dos vários filtros que as pessoas colocam. Por exemplo, a mente aberta, para quem já está, digamos, nesse caminho do despertar, tem que ter a mente aberta para a pessoa não colocar filtros na frente do que ela está recebendo. Ela vê algo, ela já qualifica aquilo. É feio, é bonito, já qualificou. Então botou um filtro. Aquilo vai estar
não de acordo com o que é, mas de acordo com os padrões que ela possui. Então, o interessante é não ter mais esse filtro. Então, você para de julgar o que está fora. Você apenas observa, né, e se permite ter uma interação com o que você está observando. Porque aquilo, qualquer interação que a gente observa com o exterior, né, ou seja que realidade for, vai ao infinito. Porque nós somos seres limitados, né, infinitos. Então, quando a gente qualifica qualquer coisa, a gente já limitou. A própria realidade é algo limitado. São tudo bem definido, as coisas que existem e tal, né, porque o mental coletivo já definiu essa realidade. Então aqui a gente usa o multidimensional para ir além dessa realidade. Então assim, sem fazer muito rodeio, o meio de receptor. Então tem pessoas que são como rádios. Né, os sinais estão aí. Os sinais é para todo mundo. Né, vamos usar o exemplo da TV. Então tem aquela TV mais antiga, que tem aquela imagem ruinzinha, preto e branco, né, que fica passando as listas e tal. E tem as mais atuais, que pega aquelas imagens Full HD, né, hoje acho que tem 4K, que é a máxima definição. Então com pessoas é a mesma coisa. Tem pessoas que vão transmitir aquele tipo de imagem e tem pessoas que vão transmitir aquela imagem mais limpa. Então é de acordo com o que elas estão recepcionando. Então uma TV, né, fazendo aí uma sincronia com pessoas, que pega preto e branco, ela vai enxergar a vida preto e branco. Então não adianta você mostrar o belo, né, para ela, o que é bonito, tal, colorido, ela não vai ver, ela vai ver em preto e branco, e quando ela for falar, ela vai falar em preto e branco. Então quem enxerga colorido, né, uma imagem Full HD e tal, tem que ter a capacidade de entender que esses indivíduos não têm capacidade para processar uma informação mais definida. Então eles perdem muita informação. Então vamos supor, a capacidade de uma TV de 4K, né, muito superior à de uma de analógica ainda. Né? E então a quem, né, os mais antigos, né, as TV mais antigas, ela vai pegar só, né, aquela parte, e ela vai reduzir a capacidade de informação que ela pega também. Né? Aí você fala, não, mas essas pessoas são inferiores? Não são. Não adianta você ter muita informação e a informação for ruim. Às vezes aquela pessoa mais simples, as informações que ela tem é o básico, é o que ela precisa. Ela tem uma vida natural, tal, né? É o básico. Aqui, esse corpo físico aqui é apenas uma âncora. Né? A alma, o ser, escolhe a experiência de estar aqui na Terra, por algum motivo. Né? Isso a gente não tem como saber estando aqui. É só quando a gente acessar esse multidimensional de forma consciente. Não que alguém venha e fale, você é isso, é isso, é isso. Né? Que vem um anjo e tal, ou o ser, fala, você é isso, é isso, é isso. Não, você tem que acessar isso de forma consciente, para você saber. Porque alguém lhe dizer, o que mais tem nesse astral é manipulação. Né? E o interesse, o que eles visam é tocar o ego do indivíduo. Aí tocou o ego do indivíduo tal, ele já veste aquela capa, né? Fala para o indivíduo que ele você é do planeta de não sei quanta dimensão lá e não sei o que tal, é aquele indivíduo já vem, já veste aquela capa de ego. Então isso aí é a manipulação. Então, importante. A informação, a qualidade de informação, a quantidade de informação e a ferramenta que está recepcionando aquela informação. É aquela coisa, as informações estão aí para todos, mas nem todo mundo saca. Nem todo mundo vê quando alguém está mentindo, quando alguém está sendo falso e tal. Né? Por isso até a gente fala bastante o lance da energia. Não interessa que um grupo ali está conversando, não interessa que as pessoas estão conversando, mas a energia que está girando ali, né, que está sendo movimentada ali. Porque as energias que tocam a conversa, o que está sendo dito. Então assim, isso já transcende esse veículo físico. Então já usa o multidimensional. Então, o conhecimento ele leva em conta tudo isso. Né? Então, tendo em conta tudo isso, a gente tem que pensar o seguinte. Né, a personalidade Mars, é formada por todo que pesquisas, né, que eu fiz, tal, né, muita coisa aí. Então aí forma a personalidade que tem esse conhecimento. Aí eu uso isso, né, para o despertar, para sair dessa matrix, para se ver livre disso, né, para tentar também, né, que a gente vê o mundo e tenta contribuir de forma positiva, né, seja de forma for compartilhando conhecimento, né, cada um tem a sua forma, porque há uma insatisfação com o que a gente vê, né, isso aí não tem como negar. Então a gente faz o que pode para, né, que a gente acha que tem que fazer também. Mas aí tem a sua personalidade, tem a pessoa que você é. Né? Isso cada pessoa tem que olhar para dentro de si, ver o que é. Né?
esses vídeos, quando eu faço, eu já faço para as pessoas que estão buscando sim sair dessa Matrix, não colaborar com essa Matrix, né? Não querendo se dar bem em cima dos outros, usar as outras pessoas, né? Porque tem aquela coisa que eu falo do inteligente, do esperto, né? As pessoas confundem, né, esperteza com inteligência. O esperto está sendo burro, né? Porque ele quer agir com esperteza em cima dos outros, né? Quer ganhar em cima dos outros. O inteligente não, ele age pelo coletivo. Então isso aqui é para as pessoas inteligentes, né, que quando vê algo, tenta, né, sempre elevar, né, sempre ver tudo com os bons olhos. Então, assim, aqui é importante falar também do sistema que existe aqui, né? A gente estamos adestrados em um sistema de competitividade, né, para competir um com o outro, sempre disputa, né? E um sistema extremamente racional, que só um ganha, né, por exemplo, no esporte, né, só tem um, o resto todo mundo perde. Então, não é incentivado a contribuição, né, a troca de experiências. Né? Por exemplo, se eu sou sempre o segundo, tem alguém que é sempre o primeiro. Então, eu estou sempre disputando e desejando, né, porque dentro do sistema de destruição, que é a Matrix, né, predatório, quando você tem um desafio, a gente é ensinado que a gente tem que destruir aquele desafio. Né? Então, há um desejo, digamos assim, acabar. É por isso, você tem uma dor, você quer acabar com aquela dor. Mas você quer extinguir. Então, se há um desafio, você quer extinguir aquele desafio. Então, você começa a influenciar o outro negativamente. Então, assim, se você muda isso para um mental de compartilhamento, né, de contribuição com os outros, se eu, por exemplo, eu estou aqui no segundo lugar, aí eu descubro algo que faz com que eu chegue um pouquinho mais perto, né, que eu melhore um pouco. Mas se eu estou no sistema de compartilhamento, eu vou nele, né, porque nós não somos rivais, nós somos amigos, estamos todos, digamos, no mesmo barco, e falo, ó, eu descobri isso, isso e isso, né, e eu vi que você não faz isso. Né, a outra pessoa também, já sendo com o mental mais aberto, ela entende e tal, e absorve aquilo e aplica. Digamos, ela melhora. Melhorando, ela vai olhar para trás e falar, ó, você pode fazer isso, isso e isso aqui, que também você pode melhorar. Então, ambos, todo mundo cresce. Então, essa é a grande diferença. Isso a gente não vê por aí. Né? Que nem aquela coisa. Alguém tem uma ideia, a pessoa vai lá e patenteia. Morre, vai pro caixão e fica aquelas patentes lá para os parentes, não sei o que, e ninguém mais pode usar aquilo. Alguém teve uma ideia, vem aquelas empresas que tem multinacionais, né, que tem bilhões, vão lá, chega no indivíduo lá que ganha lá os centavos por mês e fala, ó, toma aqui milhões, bilhões, compra a ideia do indivíduo e engaveta. Não quer vender? Ele é obrigado a vender, ele tem uma pressão em cima dele de vender. Quem não vendeu, sumiu, né, suicidou-se, né, ou não, melhor, foi suicidado. Então, esse é o nosso sistema. É dentro desse sistema que a gente cresce, né, de ser o melhor da classe, né, de aquela pressão de ter uma prova, você tem que colocar a resposta exata, né, não tem meio erro, ou aquela ou não é. Então é tudo ali na lata, né, tudo na exatidão, você tem que ter certeza de tudo. Então quando vem alguém também, as pessoas que vivem dentro desse sistema, mesmo que não percebam, elas odeiam quando alguém fala acho. Né? Você não pode achar nada, né? Você tem que ter certeza do que você fala. Né? Então vamos supor, se eu estou seguindo um caminho, eu acho que esse caminho ele é o certo. Então se eu acho, eu vou com precaução. Eu não tenho certeza. Agora quem tem certeza, vai, acelera a fundo e pode botar de cara com o muro. Né? Então essas pessoas não pensam nisso, não está agindo com, digamos, os dois lados do cérebro. Então o conhecimento ele envolve tudo isso. Sem esquecer que de onde está vindo o conhecimento. Você tem que usar o quê? Todo o conhecimento que está vindo do externo, principalmente para quem vive nessa matrix, usa o interior. Vê o que sente, vê o que vibra aquilo. Vê se aquilo faz sentido. Se é lógico, se é positivo. Quando a gente vê assim, pessoas falando de forma negativa, tal, você já vê a energia da pessoa, vê a vib e tal, já vê que, tem alguma coisa estranha ali. Né? Então começa a ver isso. Né? Não que essas pessoas não vão falar coisas bacanas, legais, está tudo aí, o conhecimento está todo aí. Né? Seja de espiritualidade, que for, né? Qualquer pessoa pode ter acesso tal, e usar aquilo. Né? Exemplo é as religiões. Mas mesmo as religiões, por exemplo, você vê a arrogância, né? De muitas pessoas falando e tal. E dá para sacar alguma coisa. Os interesses estão claros, né? Aqui, dinheiro tal. É na lata. Né? Quem entra numa igreja evangélica é dinheiro do início até o fim do culto.
Então, assim, tem coisas que estão claras. Mas eu estou falando, tipo, pra gente sacar as coisas que não estão claras. Então, vai pela energia, vai pelo que você sente. Né? Tem uma dúvida? Eu acho. Então, vai pelo acho. Né? E acompanha, tal. Se permita observar aquilo. Né? Observa, tal, não deu, tal, sai fora. Né? Vai procurar outra coisa, outro meio de informação, tal. Então, mais ou menos assim, né? Não se apega. Não se apega ao conhecimento, porque se apegou, se prendeu. Ficou preso. Ficou preso, fica dependente. Cria-se um ego. Né? E o ego que ele foi criado em cima de um conhecimento, ele... Aqui, as coisas, como que a mudança é feita pela destruição, tudo que é criado, mesmo um ego feito em cima do conhecimento, ele não quer ser destruído. Então tem aquela luta pela sobrevivência. Então o ego que você criou vai lutar para permanecer tendo aquilo. Então, não sei se vocês estão entendendo. A dificuldade de uma pessoa mudar e, de repente, assumir um erro. Ele falou, os conhecimentos que eu tinha estavam errados. Não faz porque o ego está encapou naquilo. Ele não quer morrer. Não quer deixar de existir. Então, aquela personalidade, né, por exemplo, de um cético, e alguém fala, não existe isso que você está falando, nada existe. É uma capa. É uma TV preto e branco. Ele não consegue ver além. Então, você não pode chegar e condenar, você é isso, isso, isso. Não, ela entenda. Né? Permita que o indivíduo tenha aquela experiência. Né? Seja neutro ou emane amor. Né? Eu prefiro a neutralidade, porque você permite que as coisas sejam como são. Né? Ali é um indivíduo, então ele escolheu ser aqui, então que seja. Né? Com o tempo ele vai, né, desenvolver também, como todo mundo. Tal, né? Eu vou cortar o sinal analógico, tal, deixa de existir nessa realidade, vai para outra. Então a mudança aqui é mais ou menos assim. Então quem teve a oportunidade, né? Vamos supor, eu enxergo a cores, né? Chega pra TV, cores? O que é isso a cores? Né? Isso não existe, isso é um absurdo, né? Impossível. Eu falo pra TV preto e branco, então ela fecha, né? Agora, a cores, você ouve, por aquela pessoa que ouve algo novo, ouve uma coisa que nunca ouviu e se abre para aquilo, né? É o interior dela que está se abrindo, né? Mesmo porque ela tá preto e branco. Nossa, o que é isso? Eu quero saber mais sobre isso. Então se abriu. Então ela se permitiu dentro dela a transformação para que um dia passe a ver as cores. É para que comece ali a ver algumas tonalidades. Então assim é com a espiritualidade. Né? Isso aí você percebe, você sente e tal. Né? Embora o seu instrumento veja preto e branco, você começa a sentir algumas coisas. Né? Que está ali. Tal. E um dia pode vir. Né? Por exemplo, as pessoas que já têm experiências, né, como Nirvana, aquelas coisas lá, né, de experiência de expansão da consciência, isso não é nada mais que isso. Né? Estão tendo alguns lampejos, né, de começando a pegar já a cores, funcionar a cores, né, funcionar a 4K. Então é isso aí, eu acho que já deu pra gente entender bem essa parte do conhecimento. Então assim, entender, né, que a gente pode não estar vendo 100% de tudo que é passado, né, estar aberto, né, entender que eles são os passíveis de erro, né, de interpretar mal e tal, então tem que ter aquela coisa de não julgar, né, a gente olha, observa, né, não tem capacidade de processar a informação, então passa aquilo, né, deixa aquilo lá de lado e tal, mas não condena, não fala, não, isso não existe, isso é impossível, né, porque você se fecha, aí você vai continuar preto e branco até queimar ou cortar um sinal. Outra coisa que eu acho importante, quando se fala do conhecimento, nossa sociedade, o que nós somos formados dentro do que nos é passado. Então eu quero chamar a atenção então, como que o novo, é sobre o que não é passado, o que não foi nos contado. Né? Por exemplo, a gente tem a história oficial, né, é contada de um jeito. E se for de um jeito totalmente diferente? Então a gente tem que se abrir para isso. Né? Eu acho que a coisa não é bem assim. Que a história não é bem assim. Então esteja aberto para isso, porque de repente a coisa é totalmente diferente do que foi contado. Né? Totalmente. Né? Mesmo para nós que estamos aí estudando as conspirações, né? Vendo o jeito mais, né, que talvez tenha acontecido, talvez seja muito mais diferente que isso. É porque a realidade ela é muito maior do que a gente pode enxergar. Então você se abre para essa realidade muito maior. Porque essa realidade pode estar querendo ancorar, mas você falou, não, isso aí não existe. Em sentimento tal, não, essa é a minha realidade. Ou seja, a personalidade ela se defende a realidade dela. Mas quando você se abriu, então você se abre para que toda essa informação venha, né, você receba, absorva essa informação e ela não cause danos em você. É que nem aquela coisa que as pessoas falam, mas não pode falar de abrir a verdade ufológica, senão as pessoas vão surtar. Né? São as pessoas que estão fechadas, não admitem nada, então vai chegar um sinal muito forte, né, uma informação muito forte, e ela dá pane.
Só que, né, que nem eu falei aí, o sinal de TV está aí. Tem aparelhos que pegam, tem aparelhos que não pegam. E esses aparelhos que não pegam, eles não são prejudicados por conta disso. Então leve em consideração a isso. Né? Queremos saber o que vem para frente, o que é o todo. Né? Nós acreditamos que existem vidas em outros mundos. Né? Eu, particularmente, acredito que nós, seres humanos, né, a gente acha que nós predominamos sobre a Terra. Né? Que somos a espécie, digamos, mestra daqui. Eu acredito que não. Acredito que há muitas outras espécies que estão acima de nós, né, em grau evolutivo, seja do que for, e em consciência, né, em entrosamento com o planeta. Né, e são muitos mais que nós, e nós somos como se fossem, né, em comparação a eles, como os animais que estão na selva. Né, animais que estão pior que animal porque nós brigamos entre nós. Né, nós nos destruímos entre si. Então nós estamos abaixo ainda desses animais. E esses seres estão aí. Né? Eles não vêm e interagem conosco, assim como nós não vamos lá na selva interagir com o leão. Falar, leãozinho. Né? Eles não têm interesse. Eu vou lá trocar ideia com o leão. O leão não tem ideia para trocar comigo. Ele vai querer me comer. Né? Então eles, mesma coisa. É como o senhor vai vir trocar ideia com o humano não tem nem ideia. O humano vai falar de quê? Futebol, novela e vai reclamar do tempo. E fora isso, né? Assim como você não chega perto de um animal, que o animal às vezes ele tem exala um mau odor, né? Eles também, mesma coisa. É o ser humano, com a sua poluição mental, sua poluição de viver num sistema desse manipulado, né? Que geralmente as pessoas, é como as pessoas só reclamam das coisas. Né? Geralmente as pessoas nas conversas vão reclamar, só reclama. Né? Que nem o clima. Né? Quente demais, reclama. Frio demais, reclama. Né? Então, assim, gera aquela tipo de energia densa, pesada, e não é um ser que tem ideia para trocar. Né? Então, não interessa para esses seres, né, que estão muito mais acima. Então, quando a gente se abre para um sinal maior, né, talvez a gente esteja, né, um pouquinho apto para ter ali algum tipo de interação com esses seres. Então, a gente pode imaginar o seguinte, né, eu mesmo acredito nisso. Você tem mundos, né, mundos de pessoas que já estão aqui, já estão interagindo e tal. Mesmo a nossa tecnologia que a gente tem aqui, por exemplo, que nem a internet, você vai ter seres que podem, digamos assim, de outro mundo, né, ou acessar a nossa rede, ver tudo, tal, e até interagir. Né? E poderíamos, né, digamos, trocar, digamos, fotos. Né? Vamos supor, você tem uma rede social, entra numa rede social que é do mundo tal, que não é daqui. Então você entra lá, você vê as pessoas de lá, você vê as cidades de lá, tudo isso. Né? Algo que já poderia estar aí. Né? Que a tecnologia existe e tal. E eles talvez consigam, né, acessar. Né? Mas não tá, né, interferindo, mandando coisas. E nós, como que é o nosso meio, a internet ela vem para revolucionar, né? Ela vem conectando todo mundo e tal, mas ainda é Matrix, né? Talvez as pessoas que coordenam isso, elas estão fazendo aquilo que eu chamo de controle da informação. Né? Elas liberaram algo, mas não tudo, que nem aí na internet o Google domina. Né? Então você vai pesquisar alguma coisa, o que ele te passar, te passa, e o que ele não está te passando? O que não está sendo mostrado? Por exemplo, imagina o seguinte, você tem o nosso mapa, né, no Google Earth, tudo Google, né? Você vê tal os continentes, né? Aqui América, Europa, Asiático, né? E de repente você vê ali no meio do Atlântico, do Pacífico, tem lá uma grande quantidade de terra, tem um continente ali. Né? Então pensa só nisso. E lá existe um país, né? Existe uma nação, existe pessoas, povos, né? Vivendo. Só que isso nunca lhe foi dito. Você nunca viu. Né? Mas imagina se tem, se há. E eles possuem por vezes uma tecnologia que os fazem ficarem invisíveis. Então as pessoas não conseguem ver. Nós. Então só pensa um pouquinho, né? Só para nós refletir e exercitar um pouquinho a imaginação. E de repente está lá. E está emitindo sinais, estão emitindo sinais de TV e tal e tudo. Só que nós, fechados, não temos essa integração. Então, assim, essas são coisas que não são contadas, que são ocultadas. Então, eu acredito que isso, né, acontece com intraterrenos, né, como vamos supor, com a Terra Oca, com civilizações da Terra Oca, isso acontece, ou seja, existem, estão lá,
só que o sinal não vem, o sinal é barrado, o sinal é cortado, é ocultado, né? Que a gente tem os meios de ocultação. Então, por exemplo, eu, né, como eu penso comigo, eu, digamos, tenho aí 34 anos e venho absorvendo uma grande quantidade de informação, venho aprendendo um monte de coisa. Aí tem vezes que eu paro e penso, poxa, quantas vidas eu já não fiz isso? Aprendendo as mesmas coisas. Então começa a pensar, nossa, que importância tem esse conhecimento? Se toda a vida você vem tem essa dificuldade, né, de estar buscando e tem que fazer isso, tem que despertar em toda a vida. Né, e talvez, né, você não venha aqui para buscar conhecimento. Né, acredita que a gente vem aqui é mais o lance de energia. Vem aqui para ancorar energia, né, viver, ver as experiências. Mas assim, toda a vida que você vem tem que passar pelo mesmo processo de despertar. Né, isso aí é meio complicado. E você percebe que essas são coisas, tudo que você vem aprendendo são coisas que você já sabia. Por exemplo, quando você vai ler um livro, quando você ouve uma palestra, ouve seja o que for, né, a pessoa vem e fala, ó, é isso, tal, 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 né, ou te narra como é uma vida no planeta, é assim, 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 e você absorve aquilo, você vê que aquilo faz sentido, tal, né, aquilo te faz até um bem, é porque aquilo você já conhecia interiormente. Né, interiormente você já está em contato com essas realidades. Então, você só está fazendo que o seu aparato físico, né, dê suporte a essa informação. Relembre de alguma coisa, né, como se estivesse conhecendo ali no momento. Então, assim, quantas vezes a gente tem que passar por esse processo de aprender tudo de novo, depois morre, cai, aprender tudo de novo, né, é algo, digamos, meio chato. Então, talvez o objetivo não é absorver informação, porque eu acho que não tem nada que não esteja aí que a gente já não saiba. Esteja aberto à informação. Né? Então, vamos supor, tem tudo aí que a gente já sabe, só que a gente se bloqueia. Né? O ego, né, a personalidade se bloqueia. Fala, não, isso é impossível e tal. Então, não assuma um papel de juízes, né, de julgar o que está acontecendo, julgar as outras pessoas e tal. Né, se aquilo é certo ou errado e tal. Porque você está se fechando, né, está se bloqueando. Então, talvez eu acho que o momento da Terra seja esse. De abrir ao novo, de ver a transformação, né, de tudo que está programado para acontecer na Terra. Só que se os egos estiverem fechados, se a TV preto e branco recusar o sinal a cores, o sinal digital, não vai dar suporte. Então, se houver sim a determinação de que isso vai ser implantado aqui, né, então vai acontecer que nem com a TV analógica e digital. Né, o sinal analógico vai ser cortado e só vai funcionar o que é digital. Ou seja, quem não tiver naquela faixa vai ser retirado do planeta. Então vai para outro planeta e tal. E estamos passando por um momento de integração para uma nova realidade. E, né, quem já está apto a viver nessa nova realidade vai permanecer, né, continuar aqui. Então não há aquela coisa de um estalo de dedo já mudou tudo. Né, já saiu todas as TV analógica, vem a digital. Não, foi um processo gradativo. Então as pessoas, todo mundo teve, digamos, a oportunidade de fazer essa mudança. Então com a espiritualidade também vai assim. Quem ficou no aparelho antigo, quem não teve capacidade para migrar para o novo, né, aí vai ser removido, realocado para outro orbe, onde que ainda funciona aquele tipo de realidade. Né, porque a pessoa não pode viver uma realidade a qual ela não tem capacidade para absorver. Né. Então, mesma forma aqui, digamos que nós estamos vivendo nesse tipo de realidade. Tem as pessoas que vivem na realidade abaixo, né? Vamos supor que o que enxerga o preto e branco, só que estão vivendo na mesma realidade, no mesmo plano. Então, da mesma forma que nós estamos enxergando as cores, então você pode ter seres já convivendo conosco, né? Estão aí, que vivem uma realidade em cima da nossa. Então, da mesma forma que quem enxerga em preto e branco não está vendo o que está passando nas cores, nós que passamos as cores não vemos o que está passando além. E o que é além? Não faço nem ideia, né? Mas esteja aberto. Esteja aberto, porque se a realidade for essa, o sinal está aí, né? Então a gente vai ter aquela transformação para poder captar esse sinal também. Porque interiormente todos nós estamos já envolvidos com essas realidades. Então acredito sim, né, que vamos supor, mesmo muitos espiritualistas e tais, né, aquela coisa de as pessoas espírita, mas tem medo de espírito. Mas estão aí, eles estão aí, a gente sabe disso. Né, tantos negativos, só que como a gente absorve isso pela Matrix primeiro, a pessoa vai ver que primeiramente tem custo. Né, aí acha que é tudo negativo, aí tem um anjo, um mentor, né, que é só um,
e vem aí, interfere e ajuda de vez em quando, mas não, tem uma multidão aí. Então você vai ter faixas de vibração. Se você está numa faixa muito densa, é uma multidão de seres que estão ali na faixa densa. Se você elevou, então vai ter uma multidão de seres que estão ali na faixa mais elevada, mais positiva. Então muitos desses seres que estão habitando aqui, eles são um pouco mais sutis, né? A vibração é um pouco mais alta. Então a gente elevando, então a gente já vai poder interagir com ele. Mesmo que seja um vulto ali, né? uma espécie de, digamos, em holograma, né? Meio transparente, né? Mas já vai ser possível estar vendo, começando a vislumbrar e interagir com esses seres. Então acredito que muitas populações que tem aí são desse tipo. Agora você imagina o seguinte: nossos sentimentos, né? Nossos pensamentos, nós criamos formas astrais, né? Emanamos, né, energias. Uma pessoa, vamos supor, que tem aquele ataque de fúria, né? Aquela lá sai raios dela, né? Aí você chega perto de um ser, né, que tem um corpo mais sutil. Então aquilo lá pode ser fatal para um ser desse. Então por isso que é interessante evitar, né? Evita lá brincar com o leão, porque ele vai matar você, né? Então a mesma coisa eles vêm aqui, não vai evitar interagir com o primata. Aí quando as pessoas estão mais conscientes, estão mais calmas, que estão naquele momento de meditação, né? Vamos supor, digamos, numa oração digamos, num culto espírita, né? Que está todo mundo reunido numa câmara de paz, então está todo mundo mais, né, controlado. Então aí eu acho que eles se aproximam, né? Tem ali a confiança para estar ajudando, né? Que nem você vai ajudar o animal, você tem que sedar o animal para poder estar ajudando. Então as pessoas acalmam, né? Medita, calma suas emoções. Então, assim, eu acredito que nesse novo, né, isso vai estar incluso, talvez não em primeiro momento, mas para as pessoas mais sensíveis, mais sensitivas, já começam a perceber, né, esses seres já começam a ter mais visões, mais experiências até astrais, e a gente vai por esse caminho, né. Então, eu acho que é isso, né, sobre esse vídeo. Não sei se eu vou dar uns toques aqui sobre tecnologia. Acho que é interessante, né, falar sobre tecnologia. Porque o que vai vir não vai ser só interagir com esses povos, tudo, mas vai vir muita tecnologia, principalmente se a gente continuar com os nossos corpos densos, né? Mas assim, não importa se o corpo continue denso, desde que você esteja, digamos, um coração puro, né, uma mente aberta e tal. Aí vem tecnologias até para dar auxílio, né? Por exemplo, que as pessoas falam da máquina replicadora, né, que trabalha aí com, vamos supor, com a energia livre e pode recriar o que você quiser. Então você digita lá, eu quero isso, tal, aparece isso. Então essas seriam umas tecnologias que viriam para auxiliar, né? Não sei se aplicaria à nossa realidade, né? Existem essas máquinas, mas o ser humano acho que precisa evoluir muito ainda para ter acesso a esse tipo de tecnologia. Então teria aqueles preto e branco, né? TV preto e branco, teria que sair tudo. Uma coisa que já existe, né? Eu vi também falar nisso numa canalização. A gente, que nem aquela coisa, a gente vai fazendo a integração. Então a tecnologia vai sendo apresentada aos poucos. Então, por exemplo, você vai ter, né, em um futuro, digamos, próximo, talvez, depende de como vai acontecer essa integração, né, de como as pessoas vão estar abertas a isso. Mas a evolução tecnológica foi um boom, né, nós vivemos isso, né. Vemos que foi algo que as crianças que nascem hoje já nascem num mundo totalmente diferente do que nasceu há 20, 30 anos atrás, né, 40, 50, então nem se fala. Então, assim, já mudou, né, a coisa já está mudada. Né? Só precisa estar removendo ainda o velho que está, né? Que o velho ainda resiste. O velho sistema está resistindo, né? Ele cede algumas partes, mas ainda está aí. Mas, por exemplo, que nem os iPods aí, né? Os aparelhos celulares. Hoje a gente já pode falar com a pessoa, né? Vendo e tal. E ele vai evoluir, digamos, para algo, né? Vai ser apenas, ou, digamos, como vamos supor, uma bolinha de gude, né? Você pega assim, uma pecinha que vem, projeta um holograma, você vê e conversa por holograma, né? Você vê a pessoa em forma tridimensional, ou uma, um, uma espécie de vidro, né? Assim como tem o formato dele, né? Só que vamos supor como se fosse um vidrinho, né? E é o próprio aparelho. Só que você vai interagir com ele mentalmente. Vai precisar ficar, né? Vai mentalmente, você pensa, né? Ele vai e
faz ali os comandos. Então a gente está caminhando para isso, né? Porque aquela coisa do velho sistema ele resiste que a gente possa controlar coisas pela força do pensamento, mas já tem né? Já tem muito aparelho funcionando dessa forma, né? Já tem muita experiência nesse sentido eles próprios, né? Eu acredito que já tenham já aparelhos mais ou menos parecido com esse. Então vai ser o quê? Um pedacinho de vidro, né? Modo de dizer. Você vai lá, pensa em alguém. Vamos supor, você tem aí seus contatos. Você pensa no contato, na pessoa que você quer falar e tal, aquele aparelho faz a ligação, né? Para o aparelho dessa pessoa. Então basta você pensar, ele assim como tem aquelas câmeras que copiam a sua face, né? A modo de fala, a tonalidade e tal. Ele vai copiar a sua vibração, né? A vibração que você pensa, emana. Então, pensou aquilo, liga. Pensou na pessoa, né? Já copia aquilo, liga para a pessoa e aí você interage para aquilo. Então, são coisas, por exemplo, que vai dando, servindo de muletas, né, para os nossos dons que estão, né, adormecidos. Então, por exemplo, que nem a telepatia. Tem pessoas que pensam em alguém, nossa, pensei em tal pessoa, o telefone tocou e você já sabe que é a pessoa. Cada vez mais comum. Então antes era aquele telefone velho, né, que a pessoa ia no orelhão e tal. Então hoje já está muito mais prático, né? Cada um, digamos, tem o orelhão ali no bolso. E agora, né, pensou, já ligou, né? Então vai ter uma hora que você vai pensar e não vai estar nem precisar daquele aparelho, né? A ligação já foi direta, a outra pessoa já captou lá e vai começar a captar as mensagens. Então já vamos, né, soltando essas muletas. Mas enquanto isso não acontece, vai sendo apresentadas essas tecnologias, né, que vem aí servindo de suporte. Então são coisas que antes as pessoas viam em filmes de ficções científicas e achavam, nossa, que absurdo. Não, isso aí é coisa que tem que ter a imaginação muito fértil. Mas acho que muitas dessas pessoas, né, que fazem ali os filmes, eles interagiram com essas realidades. Né, porque a interação com outras raças, principalmente essa elite, né, esse pessoal que controla o planeta, acho que eles sempre interagiram, seja com negativas, seja com positivas. Né, e muitas vezes têm a oportunidade de conhecer tecnologias. Eles vão lá e colocam ali, né, te mandam aí nas ficções científicas. Que as pessoas, muita imaginação, absurdo, né, filmes de ficção, filmes de fantasia, tal, que mostra ali o lado da espiritualidade. Mas quando a pessoa se bloqueia, acha, não, tudo isso é mentira, tudo isso não existe, ela encapou, aí vai ficar aquela TV com sinal analógico, preto e branco. E nós, que estamos um pouquinho mais conscientes, temos que entender, compreender, permitir que seja e continuar aberto para que você veja o outro lado. Né? Se você tem ali, aquela lá só é tudo preto e branco ali, então olha para o outro lado. Tenta ver, quando alguém fala aquela coisa, algo novo, algo além da TV a cores. Então a gente, aquilo, né, nos cativa, fala, opa, o que é isso? Eu quero saber. Então você se coloca, né, se põe disponível a receber o que está vindo, a receber este novo. Então assim, tudo isso vai chegar até você, né, você vai absorver de acordo com os seus sensores e vai se tornar em conhecimento. Você usa esse conhecimento para interagir, né, no tempo atual, tal, e, né, sem se apegar a ele, você pode estar sempre se renovando, se renovando. Então aquela coisa, né, quando eu era bebê eu tinha um conhecimento, né, que hoje não me serve mais de nada. Então não tem mais aquele interesse. Então quando eu era criança eu tinha também uma espécie de conhecimento que hoje também, né, já está além daquilo. Então, ou seja, você não se apega, você continua. Hoje muitos adultos são extremamente infantis. Agem como crianças. Né? Por máximo que as outras pessoas, mas que nem preto e branco não vai perceber que o outro está agindo de forma infantil. É só que quando você passa daquilo, você vai perceber. Então, as pessoas são birrentas. Né? Não se cutucou, acho que já explodem. Né? Então assim, você não percebe que isso é comportamento infantil. Porque a sociedade, né, podou esse crescimento. Né? Então os corpos se desenvolveram, mas a mente não. Então ficou aquelas crianças adultas, né, seres infantilizados. Então muito fácil de manipular. Né, por isso que a televisão é tudo colorido. Né, as propagandas tudo coloridinho. Né, mostra aqueles comerciais, né, que mostram paraíso. Né. Então é muito fácil de manipular, porque são crianças. Né, não desenvolveram. Né, a Matrix fez isso com essas pessoas, podaram elas. Né, nós também
sofremos essa influência, né, até certo ponto. Então, quando você começa a despertar, a virar um adulto de verdade, então muitos resistem, né, porque não vê adulto, não tem ponto de referência. Né, fala, vou me perder, eu quero voltar lá pro playground, quero voltar lá para brincar com as criancinhas. Né. Tem as drogas, né, muitas drogas, que nem cerveja, álcool, fumo, nem se fala. Né, isso aí é tudo para prejudicar a ferramenta mental delas, porque o mental você usa para poder sair. O seu mental é a sua antena para captar o conhecimento. Se você enche de drogas, aí você começou a botar ferrugem, encapar a antena e você não começa, já não capta o sinal digital, o sinal a cores. Então, a Matrix faz isso, né, que é a fluoretação da água, que vai lá encapar a pineal, né? Ou seja, a pineal natural é não ser calcificada. Então, tem pessoas que já acham que natural é ser calcificada. Aí você fala, não, tem que descalcificar a pineal, elas vão agir no velho padrão do medo. Não, isso é perigoso. Eu conheço alguém que fez isso, né? Aí começou a ter um monte de experiência ruim e tal, aí teve que encapar de novo, né? Ou seja, padrão do medo. Então, assim, não tenham medo de nada. Porque quando você não tem medo de nada, não tem lugar que você não possa ir. Né? Que nem as pessoas ouvem falar do umbral. Umbral, ele é uma região que está muitas, né, vibrações, densidades abaixo da que nós estamos trabalhando. Então, se você for lá e não se intimidar, você acaba com tudo. Você destrói tudo. Então, da mesma forma que tem aquela oração que fala, uma centelha, uma faísca do seu ser pode dizimar na terra. Né, que são os seres que estão em dimensões acima. Eles não vêm porque de fato isso acontece. Se chegar aqui com toda essa energia, nós já éramos. E se você, com toda essa energia, chega lá, eles já eram. Então, só que nós estamos muito interagindo com essa realidade. Então, o que acontece? Você começou a chegar lá, eles vão te apresentar aquela cara de demônio, feia, né? Seres cheios de dentes. A pessoa vai dar aquele baque, aquele susto, vai jogar a vibração lá embaixo. Então, se a pessoa não tiver medo, esses seres não chegam perto. Porque é muito perigoso para eles. Né? Então, assim, como a gente está muito fundido com essa realidade, com essa matrix, então essas coisas nos assustam. Né? Aí a pessoa tem medo, tal, aí começa a trabalhar a espiritualidade. A pessoa que começou a trabalhar isso, eles vão vir em cima. Vou falar que nem eu falo nos vídeos anteriores. A ovelha está escapando, não deixe escapar. Se você está observando um rebanho, você tem um rebanho de ovelha, você vê lá, opa, tem uma que está se destacando, você já manda o cachorro, ó, volta ela pro rebanho. Né? Para sempre manter o rebanho unido. Aí ela está escapando, tal, né? Começou a ir em direção à cerca, você já não manda o cachorro, você mesmo vai lá. Né? Então aqui é tudo rebanho. Então você começou a investigar a espiritualidade, manda os cachorros em cima de você. Né? As pessoas falam, começou a acontecer um monte de coisa ruim, um monte de problema e tal. Né? Só que você tem essa capacidade. Né? Você não é que nem a ovelha. Você não tem um corpinho de ovelha. Você é assim, uma forma de falar, você é um monstro que está ali. Né? Que se acomodou na harmonia de ovelha. Mas na hora que mandar os cachorros, na hora que vir, seja quem for, o dono da fazenda, né, ou a família inteira, para te pegar, você cresce, né, eles correm. Né, saem todos apavorados, até mesmo as outras ovelhas. Né, porque as ovelhas que estão aí, se você começa a falar essas coisas, elas se assustam. Né, falam, vai no embalo, lá você vai ver. Né, aquela coisa de ter medo, não sei o quê. Medo. Né, resumindo, medo. Estão trabalhando com a vibração do medo. Então aquela coisa, não tenham medo. Medo é uma capa, aquela que está na frente, que a pessoa não enxerga, né, o mundo a cores. Então assim, a nossa vibração é sim, é muitas e muitas vezes superior a qualquer umbral que possa existir, a qualquer entidade negativa que possa existir, a qualquer raça de seres negativos que possam existir. O ser humano ele desconhece a sua capacidade. Então, quanto mais a gente vai interagindo com isso, quanto mais a gente vai se abrindo com isso, né, essa realidade densa vai desaparecendo. Né, porque uma realidade não... Vai chegar uma hora que o abismo vai ser tão grande que vai se abrir, né, ou eles saem fora, ou eles são dizimados. Né, por essa energia que está aumentando cada vez mais na Terra. Né, eles estão sendo retirados aos bandos porque seriam destruídos se ficassem. Então essa transformação está acontecendo. É importante falar essas coisas. Porque eu vejo, né, as pessoas falar não faz isso porque é perigoso. Né, vão vir em cima de você. Muito comum, né, as pessoas do interior falar, de quando você vai precisar alguém, vai lá entrevistar, perguntar sobre OVNI, não sei o que. Alguns falam, não fala dessas coisas porque atrai. Atrai porque você está sintonizando. Você vai falar em OVNIs, tal, você já ligou. Então vai atrair, você já fica mais aberto. Então as pessoas evitam. Né? Então, assim, importância do conhecimento. Você sabe o que é.
E sabendo o que é, você não vai ter medo. Então você vai sim. Eu vi a cerca, tá lá, eu quero pular a cerca. Então aí você vai e pula a cerca. E não vai ter ninguém que vai vir te puxar de volta e tal. E se você souber do seu poder, você vai olhar para quem está tentando te pegar e essas pessoas vai ficar feio pro lado delas. Não que você deva usar isso como desafio, não é? Porque é aquela coisa, você desafiou, você vê um inimigo, você cria aquela realidade. Então você cria um rival. Então você não vai ver nem que existem esses inimigos. Nem existem esses rivais. Então isso não vão nem fazer parte da sua realidade. Então aquelas coisas vão tentar vir, mas vão ou não vão te ver, ou não vai ver que a ovelha está escapando, né? Ou simplesmente vão se colocar no lugar deles, vão ter medo. Para opa, aquilo ali já não dá para mexer mais. É que nem eu falo com vocês do cavalo. O homem, ele consegue domar o cavalo, né? Fazer o que quer com o cavalo. Mas se o cavalo, né? Se tomar consciência do que é, ele dá um coice, ele mata o homem, né? Então, assim, se o ser humano tomar consciência do que é, nada segura ele, né? Porque ele é muitas vezes maior do que isso que está sendo colocado aqui. Essa coisa que fala o que o ser humano é, né? Porque, como eu falei, são crianças. Crianças mimadas, manipuladas. Eu ainda não entendo. Eu não gosto de ver uma coisa muitas vezes, né? Um filme várias vezes, né? E nós quando era crianças, né? Botava ali em frente da TV, aí você via aquele desenho várias vezes o mesmo desenho, né? Aí vinha a propaganda. E o mesmo no intervalo de 5 minutos tem propaganda que chegava a passar 2, 3 vezes, a mesma propaganda. Aí vem o próximo comercial, a mesma propaganda. Então, como essas pessoas ainda conseguem, né, assistir comercial de TV? As mesmas coisas, né? Aí vem música. Pessoas ouvindo as mesmas músicas há 40, 50 anos. Música é legal, mas pô, alguém que parou naquilo, ficou ouvindo só aquilo todo esse tempo, aconteceu alguma coisa, travou. O que a droga faz? O que o álcool faz? Trava, né? Porque se você permite se expandir, você não vai conseguir mais. Toda música, por mais bela que seja, a gente não aguenta ver direto, né, por tanto tempo. Aí, de vez em quando, você vai lá e ouve, legal. Que nem música, essas músicas que tocam em rádio normal, eu vejo hoje, daqui um ano, posso ver de novo. É legal, é boa, mas não dá pra ouvir todo dia, que nem você tá lá com a rádio ligada todo dia, ouvindo as mesmas músicas que passa. A mesma música chega a passar 10 vezes ao dia. É isso com música, então voltando à propaganda. Imagina quem tá na propaganda ainda, assistindo essas coisas. Né? Pessoas que têm aqueles programas de culinária que falam com voz mimada. Né? Esse é o conhecimento que está sendo colocado ali naquelas pessoas. Coisas repetitivas. Né? Que nem aquela coisa que colocou um monte de número 1, 2, 3, não foi além. Não suporta outras coisas mais complexas, porque parou aquilo. Né? Então, assim, é importante observar, que nem eu falei, eu acho que no vídeo anterior, se as pessoas estão se enchendo disso, se essas são as fontes de informação, né, é a informação desse tal nível. Como que faz para mudar? Como que faz para limpar? Né? Começa a absorver outros tipos de informação. Né? Que nem eu tomando, por exemplo, eu gosto de ouvir canalizações, gosto de ouvir palestras, né? Assim como eu falei, as pessoas que falam nesses vídeos, como eu falo, eu também ouço outras pessoas falando, mas de coisas novas, não de coisas repetitivas. Não aquelas pessoas que ficam na casos ufológicos, né? Aí, que nem a música que passa 10 vezes, as pessoas 10 vezes ouvindo sobre a Área 51, sobre o caso Roswell, né? Aí volta aquilo, aí volta o caso Varginha. Meu, vê uma vez só. Né? Esmiuça, faz o estudo. Ok, apareceu alguma novidade? Fala. Se não, aí não dá para você continuar vendo sempre as mesmas coisas. As pessoas não se abrem ao novo, elas ficam se apegado ao velho. Então é isso que eu estou colocando. Então imagina, a gente conhece aí caso Roswell, caso Varginha, caso não sei das quantas, mas imagina a quantidade de casos que foi acobertado. Que extraía muito mais informação que não está sendo nos passado. E se toda essa informação tivesse aí aberto para nós poderíamos ser outra pessoa. Outra. Essa personalidade que você vê quando você olha no espelho, que você acha que você é, pode ser uma coisa totalmente diferente, assim como você é uma coisa totalmente diferente de quando você era criança. Né? Porque tudo que está sendo nos colocado aqui faz com que nós continuemos crianças. Então, né, para pensar como a gente interage com essa realidade. Se não é passar daquele tipo de informação que você busca tal, por isso que é importante sempre continuar essa busca e não ter medo. E não falar, não vai ali porque é perigoso.
Quando alguém falou assim, você vê que energia que está vindo daquilo. Se é ego, se é de rivalidade, se é uma pessoa que já se tornou juiz, que acha que, vamos supor, eu tenho conhecimento, então eu tenho autoridade para estar opinando. Né? Então eu vou e falo com autoridade. A pessoa não faz isso, tá. Então tem a forma que as pessoas falam, que você percebe que é o ego tentando te manipular, tentando te manter onde você está, para você que não progrida, porque o meio da Matrix não quer progredir. Então mesmo pessoas com conhecimento de espiritualidade fazem isso e fazem muito isso. Então assim, não tenha medo, vá em frente. Se você sentiu, né, vá em frente. Deu algum medo, deu algum receio, medita. Medita, porque o medo não é natural. Essa energia de medo não deve estar em nós. Então baixa, medita, relaxa e tal, dissolve aquilo, né? Elimina aquilo, aí sim você vai ter, o sinal volta a ficar limpo, né? Você volta a captar um sinal mais limpo. Então é isso sobre essa informação, né? Você tem as pessoas que estão assistindo televisão, que vê aquelas informações repetidas várias vezes, ouça aquelas músicas milhares de vezes, não é diferente, às vezes eu escuto mantra, mas o mantra é diferente, tem uma vibração tal, então você trabalha naquela vibração. Então como eu estava falando de músicas, né? Por que a gente não consegue ouvir sempre as mesmas músicas, tal, direto? Porque, alguém que é cósmico, né? Toda música, toda arte que é produzida aqui é aquela musiquinha de criança, né? Que é aqueles batuquinhos, né? Hoje você tem música para adultos que fica né? Fica aquelas coisinhas de criança, porque criança gosta daquele barulhinho, né? Que de bonitinho, de buzininha, né? Isso tá reproduzido na música, né? A letra nem se fala, né? Que a letra é dos instintos animalescos. Então, assim, né, voltando para algo maior, né, que é uma música mais consciente, mesmo aquela música boa, bela e tal, ela é produzida por humanos, e aqui é tudo básico, tudo muito pouco. Né, para quem é um multidimensional, um cósmico, que já começa a ter, né, acessar isso de alguma forma, seja por sentimento, por intuição, seja de que forma for, então você começa a ver que as coisas aqui, elas são para crianças, né, e são cinzas, elas são sem graças. Você passa a almejar algo mais. Você não se entristece por isso, porque isso te traz uma vibração que te faz aspirar tudo isso. Então a música cósmica de onde você já veio, você já conheceu, vai muito além disso que a gente vê aqui. Então a gente vê, é legal, a gente ouça um pouquinho, mas não fica direto naquilo, porque aquilo está ocupando o lugar de algo que pode estar ancorando aí. Então aquela coisa da pessoa, melhor um na mão do que dois voando, né? Ela tem medo de jogar e aspirar. Então, solta o que você tem. Tem conhecimento? Então, solta esse conhecimento. Né? Aquela coisa, quanto mais sei que nada sei. Né? Porque de fato, você percebe uma hora que o conhecimento é ilimitado. Então, o que a gente enxerga é a realidade. É o momento que a gente está, o ponto onde nós estamos passando. Né? Então, nós estamos fazendo uma passagem por aqui. Se você se apegar aqui, se apegar ao humano, à personalidade, você fica preso aqui. Né? Só que como você já aspira que existe algo maior, então você vai para esse algo maior, então a gente continua subindo. Tem aquela coisa, né, do conhecimento de uma vida, tal, replay aqui e tal, mas você tem várias vidas nesse mundo. Então tudo que você sabe, você já aprendeu, você já viu, você já vivenciou. Né? Talvez falta dar o estalo do que você ainda está fazendo aqui. Ah, eu vim para ajudar. Será? Isso está fazendo parte da sua realidade. Né? Seja com desculpa de ajudar, seja o que for. Né? Então assim, várias vidas só nesse mundo, várias vidas em outros mundos, e imagina, isso é só considerando mundos. E se o tipo de vida, o tipo de realidade não for só em mundos, for outro tipo que a gente nem imagina ainda. Então, para isso que a gente tem que se abrir, tal. Então, acho que é isso, né? Eu acho importante, por causa desse momento ainda que nós estamos vivendo, que é um momento, é um tempo de mudança, a Terra está mudando, está claro as mudanças estão acontecendo, estão em andamento. Só que quem vê em preto e branco não enxerga essas mudanças. As pessoas às vezes elas ficam impacientes, elas querem as coisas de forma brusca. Né? Assim como que o velho, né? Você quer construir um prédio ali, as pessoas destrói, demole e constrói um novo. Né? Mas a forma da espiritualidade agir, ela começa a moldar o novo ali. Né? De forma que o velho vai se dissolvendo e aí aparece o novo, já está o novo ali, que vai aos poucos. Como aquela imagem que vai mudando aos poucos para outra imagem. Não destruindo, tirando. Né? Esse é o velho modo de trabalhar, que é destrói, faz o outro. Então, a mudança ela está acontecendo de forma gradual.
Então, se a gente olha essas mudanças acontecendo, se a gente vislumbra o próximo passo, a gente contribui com essas mudanças. Agora, se a gente ficar preso naquela, não acontece logo tal, a gente está preso no velho ainda, a gente está servindo de barreira para aquilo, a gente está prejudicando. Então é importante, né, como eu ia dizendo, porque está acontecendo, está em andamento, né, e vai acontecer da forma mais ou menos como estiver o coletivo, né, do que o coletivo estiver pedindo. Se o coletivo está barrando e a represa já estourou, vai chegar uma hora que os seres que estão segurando a energia não vão conseguir mais e vão soltar a água toda. Né? Por enquanto eu acredito, estamos com o nosso sistema aqui, o nosso quadrante, né, da galáxia, adentrando, né, o astro, não sei o que for, que está mandando energia, que está o cinturão de fótons, né, a energia está vindo de Alcione, não sei, está vindo energia, está aumentando a coisa aqui, né, a ressonância Schumann está subindo. Então temos sinais de que a coisa está acelerando. Depois de 2012 muita coisa mudou, tal, né, houve aí, as pessoas já estão sentindo. Então está havendo a mudança. Os seres que estão são vários que estão aí, né, para ajudar, para nos auxiliar nesse momento. Eles poderiam deixar aqui, né, a represa estourou, né, a água está vindo. Poderia deixar, tá, vem, cobre tudo, muda tudo. Mas não, eles estão nos avisando, ó, mudem, mudem. Enquanto eles fazem isso, eles seguram aquela energia toda. Eles seguram, porque a energia vem, digamos assim, de uma forma bruta, é muito forte. Então eles vêm e qualificam de amor, né, às vezes de sabedoria, né, de acordo com o que isso aqui precisa. Então eles fazem aquela filtragem e manda, né, para que a gente venha recebendo a informação correta e venha promovendo as mudanças. Né, muda, aquela coisa, né, construa a arca. Né, porque vai chegar uma hora que aquela coisa, estão segurando, vai chegar uma hora que eles não vão conseguir mais segurar essa energia. Né, não conseguindo mais segurar, né, aí solta. Cada vez eles estão mandando pulsos maiores, por isso que a gente tem esse boom de tecnologia, tem esse boom de espiritualidade, é porque manda os pulsos maiores e vem. Aí vai chegar uma hora que ele solta tudo, aí vem, né? Se chegar essa hora mesmo de soltar tudo e vir, aí vai ter aquela coisa que a gente chama de um evento, né? Do arrebatamento, que aquelas coisas da energia vem tão forte que causa o descola, né? Quem está numa energia maior vai, né? Tem ascensão, quem não tiver queima, né? Que é aquela coisa, vamos supor, uma explosão solar que vem, torra tudo. Então, isso são possibilidades. Então eles estão tentando segurar algo aos poucos, tal, para que as pessoas vão se preparando. E quando chegar, soldar tudo, já está todo mundo no barco, sobe, eleva, foi todo mundo para as montanhas. Então a coisa já foi se transformando de forma gradual, que se adaptou ao novo. Aí não tem aquela coisa de drama, não tem nada dramático, né? Nada de vai ter tsunamis e tal, né? Pessoas que são catastróficas, que falam que vamos ter catástrofes e tais, então ainda estão no velho sistema de destruição. Uma velha realidade. É como se você tivesse terras diferentes descolando. Uma terra na terceira, uma terra na segunda, uma terra na quarta, quinta, sexta. Né? E qual que você vai estar na hora que chegar esse momento que a água vai vir? Né? Quem estiver numa de quinta a sexta, não vai ver nada. Não vai ver catástrofe nenhuma. Vai ver apenas as coisas mudadas. Né? Das mesmas formas que vem mudando. Quem está na terceira, vai ver a destruição. Não vai ter mais nem mundo. Vai falar, o mundo acabou, não tem mais nada. É como se nós estivéssemos em mundos e realidades diferentes. Quem já está captando o sinal digital, na hora que cortar o outro, vai continuar vendo. Quem não está ainda lá, não vai ver mais nada. Né? Isso vai além do conhecimento racional. A gente tem que ver o que a gente não vê. Então, aquela coisa de estar aberto. Como que é ver o que não existe, ver o que não vê? Né? É estar aberto no agora, é estar vivendo no agora. Porque o agora é onde que está. E isso é você. Isso é o que você, é aquilo que você não vê, mas que está aí, que está operando esse corpo. Né? Que opera esse corpo, ouve essas palavras, né? É isso que sente. Então, assim, você não é isso que você conhece, isso que você aparenta. Isso são coisas que você veste. Aí você sai daqui, então, meu corpo ficou ali dormindo ali, né? Você faz uma projeção. Então agora, eu sou esse. Aí você vê a alma, você vê um corpinho até mais bonito. Né? Às vezes até uma aparência diferente. Então eu sou isso. Também não é. É uma outra capa que você está vestindo. Você é quem está dando vida àquilo. Né? Você é sempre aquilo por trás da aparência. A aparência sempre vai ser maia. E quando esse maia, alguém mente sobre isso e fala que aquilo você está vendo, é um cão. A pessoa vai ver um cachorro ali e falar, não, aquilo é gato. Isso é Matrix. É a mentira em cima de algo que é. Agora, aquilo que você acha que é, né, só um ano, isso é maia. Você sai, aí você se vê no corpo de um ser que você era antes de ser humano. Né? Um aparecer ET e tal. Fala, então eu sou esse.
Também é a mesma coisa do corpo físico. Então, as pessoas, às vezes, elas têm dificuldade para absorver isso, para entender as outras realidades, porque as pessoas que vêm, os seres que vêm, muitas vezes eles vêm em corpos mais sutis, que não são visíveis ainda no nosso grau de densidade. Mas eles, a realidade deles é tão densa, e nós saindo, nós vamos interagir com eles de forma tão densa como se estivéssemos aqui interagindo entre a gente. Então você vai ter vários tipos de seres, né, na mesma densidade, e como a questão da densidade é apenas uma faixa, a maioria vai estar em outras densidades, né? Geralmente mais sutis. Mais densas eu não sei como funciona, porque nós acreditamos estar na faixa mais densa que tem, né? Que nossos corpos físicos mais densos e tudo que vem, né? Mesmo seja encosto, seja espírito, vem e materializa, porque eles estão sutis, né? E nós estamos bastante densos, né? E por estarmos bastante densos, nós temos mais, digamos, poder é uma palavra até meia, não sei se é muito correta de usar, mas nós temos mais capacidade, né, de manipular tudo isso, manipular até os corpos deles, né, de manipular essa energia. Porque eles se aproveitam da nossa cegueira, mas nós temos toda essa energia, eles vêm atrás da nossa energia, né, os seres negativos. Eles só se aproveitam da nossa cegueira, mas uma vez que você, sabendo o que você pode fazer, eles já não vêm mais. Não vêm mais porque é perigoso para eles. Então acho que seja tanto os seres que estão divinos e tais, né? Então esses seres que vêm, que falam que pode, né, com uma faísca do poder, pode dizimar a Terra, talvez eles tenham então capacidade, né, não são todos, né, são muito poucos, capacidade de plasmar um corpo mais denso que o nosso, talvez. Então aquela coisa do mestre ascenso. O mestre ascenso ainda está, digamos, no nosso nível. Mas esses seres que vêm dizimariam a Terra estão muito dimensões muito mais altas. Então eles já têm a capacidade consciente de vir e plasmar um corpo, assim como o mestre ascenso. Nós estamos aqui, nós ascendemos, né, a nossa forma e migramos para outra dimensão, né? Aí o ser que já tem uma capacidade maior, ele consegue fazer isso ao inverso, né? Ele está lá numa dimensão sutil, ele vem e deixa o corpo denso e aparece aqui. Então esses seres eles teriam capacidade de plasmar um corpo ainda muito mais denso. Então acho que é isso, né? Já está com 1 hora de vídeo. Agradeço você que assistiu até aqui. E temas, perguntas, dúvidas, né? Deixa aí, eu vou deixar meu e-mail, você pode mandar por e-mail, deixa na descrição do vídeo. E o principal desse vídeo é esse. Não se apeguem ao conhecimento, tudo que vocês veem aí é maia, né? É o material acontecendo. Além desse material, o que você não vê é o você, é o seu real. É esse ser que está sentindo, esse ser que está dando vida, que está vendo através dos olhos, ouvindo através dos ouvidos, né? Falando, né? Ouvindo a própria fala, às vezes, né? Esse é você, né? É o inominável, né? É algo que não existe, mas que dá a vida, né? E nós vamos experimentando a vida. Então hoje eu estou aqui neste ponto, né? Que é o Márcio e tal. Então vários pontos, esse seria o mesmo ser, né? E um ponto mais sutil, uma dimensão mais sutil, né? É um todo, é uma consciência só operando aqui. Então isso vai muito além. Então a gente tem que estar aberto para até poder compreender essas realidades e vivenciar essas realidades. Então, tudo de bom que eu posso ter em uma vida, eu posso me expandir e aspirar e ter tudo de bom que eu já aprendi em todas as minhas vidas que eu já vivi. Então, de onde vem esse bem-estar que você sente quando se interage com tudo isso? É disso. É porque você já teve vidas muito além, muitas vezes melhores do que está. Aqui, como muitos falam, aqui é um escafandro. Escafandro é aquele aparelhagem, aquela roupagem de mergulho que a pessoa veste, que é um robô, né, para ir de altas, não sei se é uma palavra certa, mas profundidades muito elevadas, abaixadas, né, que é para baixo. Então vai lá para 2.000 pés, né, que 2.000 quilômetros, não sei das quantas, então vai com aquele escafandro que protege bem, né, da pressão. Então aqui na Terra é como se fosse isso, a gente está dentro daquela coisa toda encapada, né, operando aqui. Então fora do escafandro, então imagina como seria uma vida então fora, né, que é ver além do universo a cores, ver além do universo tridimensional. Você interagir, você estar no que você vê, né? Porque você é uma parte desse todo. Então, por exemplo, aqui a gente vê uma árvore, nós vemos uma montanha. Numa outra realidade você vai se ver como a árvore, vai se ver como uma montanha. Então você vai fazer parte. Então, algumas pessoas já têm, nessas expansões de consciência, já têm essa experiência. Outra expansão de consciência que é mais comum as pessoas terem é o chamado déjà vu. Né? Aquela sensação que você já, nossa, eu acho que eu já vi isso.
Né? Não, você nunca viu isso, você está vivendo no agora. No eterno agora, então é um eterno novo. O que está acontecendo é que você expandiu, você integrou o outro, então, integrando, você antecipa tudo o que acontece. Né? Então, não é que antecipa, está integrado. Então, antecipar é uma forma de falar. Então, para o seu ser consciente, né, parece que você já viu. Não está acontecendo, você está expandido. Como eu falo, teve essa experiência, relaxa, né, continua normal, fazendo o que você está fazendo, né, observa. Né, tranquiliza mais, porque aí essa experiência ela vai dar uma prolongada. Né. É que nem aquela coisa, você está quase dormindo, você dá aquele tranco e acorda. Né? Então você tem aquela experiência. Se você se assustar ou se deixar ser tomado pelo êxtase, né, você vai dar aquele tranco, vai acordar e vai perder a experiência. Então continua calmo, observando. Né? É como qualquer meditação, como qualquer viagem astral, você tem que continuar calmo e observando. Observa, observa. Então a coisa vai se prolongar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.